Graça e paz, queridos, aceitando o desafio do irmão Jadson, né? Essa semana nós estaremos meditando no livro de Daniel. E eu fiquei encarregado de trazer um entendimento aqui do capítulo 1 de Daniel. O capítulo 1 de Daniel conta a história quando Nabucodonosor decidiu sitiar a cidade de Jerusalém e levar o povo a cativo para a Babilônia, presos para serem transformados em escravos. E o rei Nabucodonosor deu uma ordem ao seu eunuco para que levasse alguns jovens dali, alguns jovens que fossem formosos, bonitos, né, inteligentes, doutrinados, sábios, para que pudessem servir no palácio do rei. E quando o eunuco chegou para sitiar a cidade de Jerusalém, ele encontrou ali 4 jovens que se destacaram, cujo nome deles é Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Estes jovens se destacaram em meio a todo o povo judeu. Daniel tinha no seu coração, juntamente com seus amigos, servir a Deus. Ele fazia 3 orações diárias a Deus. Buscava Deus. Tinha uma vida consagrada a Deus. Era um jovem temente a Deus que se destacava na sua época, nos seus dias. E isso também chamou a atenção do inimigo. E Sadraque, mais adiante, o rei troca, quando eles chegaram no palácio, foi trocado o nome deles, né? Foi trocado por Sadraque, Mesaque, Abednego e Belsazar, né? Daniel foi chamado de Belsazar. E esses jovens, mesmo sendo presos, mesmo passando por aquela afronta, por aquela dificuldade a qual eles não esperavam, eles colocaram em seu coração em continuar temendo a Deus, independente das circunstâncias. O rei deu uma ordem para que todos esses jovens fossem tratados de maneira diferente, para que eles ficassem ainda mais bonitos, para que eles fossem doutrinados na linguagem dos caldeus, para que após 3 anos eles pudessem servir no palácio do rei. Eles seriam ensinados toda a doutrina babilônica. Eles seriam moldados pelo sistema babilônico para servir o rei, o seu inimigo. E é isso que o mundo quer fazer com você, meu amado. É te doutrinar para você ser um servo do mundo. Para você ser um servo do mundo. Para você ser tomado como escravo. O mundo quer te escravizar. Mas a Bíblia nos conta no versículo 8 de Daniel, capítulo 1, versículo 8, que Daniel e seus amigos colocaram no seu coração de não perder o temor a Deus. Diz assim: Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel, diante daquela situação que estava, de afronta, né, preso, tendo que ser doutrinado pelo seu inimigo, Daniel fala: eu não vou me contaminar. Não importa o que acontecer, eu não vou perder o meu temor a Deus. Deus me tirará desse lugar. Deus mudará a minha sorte. E Daniel com seus amigos fizeram um propósito. Fizeram um propósito de não se contaminar com o manjar do rei. Eles colocaram no seu coração: nós não vamos nos contaminar. Vai vir a comida do rei, vai vir toda a iguaria, toda a especiaria, toda a bebida que o rei come, que o rei bebe, mas nós não vamos se contaminar. Querido, todo dia quando você acorda e abre os olhos pela manhã, um banquete é colocado diante de você. Um banquete que aos olhos humanos parece ser muito bom, agradável. Eu creio que a comida que era servida na mesa do rei era uma das melhores comidas, fisicamente falando. Eu creio que a bebida, o vinho que o rei bebia, era um dos melhores vinhos. Mas aquilo desagradava a Deus. Naquela comida, naquele vinho, havia o pecado, a corrupção.
Naquele vinho havia morte. E Daniel e seus amigos intentaram: nós não vamos comer essa comida do mundo, essa comida do rei. Sabe, querido, você pode tentar até provar a comida deste mundo, mas eu quero te dizer uma coisa: se você se preparar, se você colocar no seu coração e não se contaminar com essa comida que está sendo servida todo dia pelo mundo, Deus vai te honrar. Deus vai mudar a tua sorte. Independente se a comida é boa, independente se aos teus olhos ela traz uma visão de ser boa, você precisa decidir no teu coração não se contaminar com a comida deste mundo. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego continuaram mesmo como escravo, mesmo sendo levado como escravo por Nabucodonosor. Eles intentaram em não perder a sua comunhão, em não deixar de servir a Deus. Independente das circunstâncias, eles colocaram em seu coração de se consagrar, em fazer a diferença. E ali eles proporam durante 10 dias fazer um experimento. Pediram para o guarda que os guardava, que era responsável pela sua guarda, para que trouxesse legumes para eles, para que eles não comessem a comida do rei. E eles ficaram com medo, eles falaram: nós podemos ser até mortos por causa disso. Daniel, muito sábio, falou: faça um experimento. Durante 10 dias nos traga legumes apenas. E depois de 10 dias, se você olhar para nós e o nosso semblante estiver um semblante mais caído, se nós estivermos magros, então você faça o que for necessário, o que for preciso fazer. E houve um acordo. E o guarda começou a trazer durante 10 dias apenas legumes. E eles não se contaminaram com a comida do rei, com o manjar do rei que estava sendo servido para todos. Apenas eles não comiam a comida do rei, comiam só legumes. E a Bíblia diz que ao fim, no versículo 15, que ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. E por causa dessa atitude, olha o que Deus fez no versículo 17. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência e todas as letras da sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que trouxesse o chefe dos eunucos, o trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, se achou, preste atenção nisso, se achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que haviam em todo o reino. Querido, olha isso que interessante. Olha isso que interessante. Quantos dias Daniel colocou no coração de se consagrar? Durante 10 dias. E a Bíblia relata que depois desses 10 dias, o semblante deles estava mais bonito do que todos os outros que comiam o manjar do rei. E eles tinham uma sabedoria tão grande, eles foram tão instruídos por Deus em sabedoria, que Deus provou a diferença diante de todos. Deus fez a diferença na vida deles. Quando o rei chegou diante deles, ficou espantado, porque não achava tanta sabedoria, não se achava sabedoria como se havia nesses jovens. E a Bíblia relata que o rei mesmo fez a análise, que eles eram 10 vezes mais inteligentes do que todos ali. Por que 10 vezes, querido? Eu vejo que cada dia de consagração a Deus, cada dia que você se colocar no seu coração: eu não vou se contaminar com esse manjar desse mundo, eu não vou se contaminar com o pecado, eu vou ser diferente, eu vou ser um jovem diferente, eu vou ser uma pessoa diferente, porque haverá diferença daquele que serve a Deus para aquele que não serve, querido. Cada dia que nós fizermos de consagração aqui, que está sendo feito juntamente com a igreja nesse propósito, não é em vão, querido. Você acha que é em vão? Eu creio que depois de 7 dias que nós estivermos nos consagrando aqui, na palavra de Deus, no livro de Daniel, no mínimo você será 7 vezes
mais inteligente, mais diferente do que aqueles que não estão no propósito de Deus, do que aqueles que não estão alinhados na palavra de Deus. Queridos, 10 vezes esses jovens foram achados mais inteligentes, mais doutos e mais sábios, porque eles colocaram no coração, durante 10 dias não se contaminar com o manjar do rei. Durante 10 dias eles se consagraram a Deus. Por isso, nós chamamos você para junto estar nesse propósito, se consagrando, orando, meditando, buscando a Deus. E eu tenho a certeza que no final desse propósito, a tua vida nunca mais será a mesma. Teu casamento nunca mais será o mesmo. A tua vida espiritual nunca mais será a mesma, querido. O teu trabalho nunca mais será o mesmo. Deus fará diferença na sua vida. Coloque no seu coração esse temor de buscar a Deus. Se prive do prato que o mundo está te servindo. Se prive do pecado que o mundo está te servindo, e Deus vai honrar a tua consagração. Deus vai honrar a tua vida, a tua busca em Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te eleve às nações e faça de você a diferença em todo lugar que você pisar. Aonde você colocar a planta dos teus pés, você seja abençoador, um profeta do Senhor, o enviado de Deus, que faz a diferença nos seus dias. Deus abençoe, querido. Obrigado pela oportunidade, Jardson. Fica com Deus. A paz. Até mais.